Você já parou para se perguntar qual é a verdadeira função da escola? Para que ela serve? Qual o real objetivo de você ficar 4, 5 anos estudando? No final é a faculdade? No final se tornar um cidadão? Te ensinar as coisas corretas da vida? Qual é a verdadeira função dessa instituição tão importante para a construção da sociedade? Foi pensando nisso e em outras questões sociais que Michel Foucault, um importante filósofo do século XX, elaborou questões relacionadas ao que eu chamo de disciplina ou instituições disciplinares. Para esse cara, escola, presídios e hospícios possuem a mesma função na sociedade. Sabe qual? Controlar, exercer pressão, moldar os indivíduos. Mas para começar essa história eu quero voltar um pouquinho antes, no conceito de política. Michel Foucault vai trabalhar um conceito de política diferente da visão tradicional. Na visão tradicional da política, nós temos a estrutura que vem de cima para baixo, numa exerção do poder que vem de um lugar, um ponto único, para outro que é a sociedade. Por exemplo, quando a gente fala de um rei na Idade Média, esse cara exerce o poder, ele é o centro do poder político, ele exerce poder sobre a sociedade, sobre os outros. Nesse momento você entende que o poder ele está meio que hierarquizado, e ele está num polo só, ele é centralizado também. A construção do poder a partir de Michel Foucault é um poder totalmente descentralizado, com vários polos do poder, com aquilo que ele chamou de micropoderes, que é uma coisa que a gente vai discutir lá na frente. Então percebe que o Michel Foucault ele vai quebrar com o paradigma de uma construção de política no sentido tradicional. A política, no sentido do Michel Foucault, não está centralizada, está muito descentralizada, está focada em vários indivíduos, em várias instituições, por assim dizer. Essas relações de poder, portanto, seriam mais complexas. Olha a palavra que eu estou usando, complexa. Não é uma coisa simples, não é algo que vem de cima para baixo, do rei para o povo, nada disso. É uma teia complexa de interesses. Então não é apenas o governo que manda em você, existem várias outras instituições, vários outros atores sociais que possuem controle sobre a sua vida e você nem percebe. As principais características desses micropoderes, que é o termo que o Foucault usa para poder designar essas instâncias que controlam nossas vidas, a ideia deles permearem toda a sociedade de forma sutil e principalmente deles possuírem o que ele chamou de caráter disciplinar, deles te moldarem, deles te formarem de alguma maneira. E aqui é muito importante eu te dizer que para um poder ser considerado útil ou antes grande e importante para Foucault, ele precisa trazer algo de positivo. Eu sei que quando você pensa na ideia de alguém exercendo poder sobre o outro, você pode pensar num poder totalmente negativo, alguém fazendo algo ruim e oprimindo alguém. Mas esse poder é muito fraco para Foucault. Um poder realmente forte seria aquele que traria tanto benesses quanto malefícios, para assim poder meio que enganar os indivíduos a ponto de durar mais tempo. Afinal, se alguma coisa só traz malefícios, ela vai ser abolida da sociedade. Mas pensa, se algo também traz benefícios de um lado, o quão duradoura essa instituição pode ser na sociedade, como por exemplo a escola. Apesar de a gente se sentir preso nela, a gente não está pensando em lutar pela educação, por valores tão grandes e tão preciosos para a sociedade contemporânea. Então é por isso que essas instituições de controle, elas mantêm o poder por tanto tempo, porque elas trazem tanto benefícios quanto malefícios. E aqui a gente tem que retomar uma instituição muito importante para Foucault quando ele pensa a sociedade contemporânea. Ele vai trazer de volta um autor, o Jeremy Bentham, que vai pensar uma estrutura de vigilância constante. E vai trazer esse modelo que o Jeremy Bentham pensou lá atrás para explicar a sociedade que o Foucault está vivendo, a sociedade contemporânea. Primeiro tem que explicar que o Jeremy Bentham criou o que ele chama de panóptico. O panóptico é uma estrutura de observação que era basicamente um modelo que podia ser usado tanto para escola, quanto para presídio, foi usado muito em presídio, quanto para hospício, tá? Que consistia numa torre central que vigiava uma instituição que é mais circular. Basicamente, a gente pode traduzir a estrutura do panóptico de Bentham pela questão de vigiar sem ser vigiado. A sociedade contemporânea, na visão do Foucault, consiste numa situação de vigiar e punir, que, não por outro motivo, é justamente o título de uma obra do Michel Foucault, Vigiar e Punir, que ele vai discutir esses termos que eu estou usando com vocês agora. Bem, o panóptico então consiste numa estrutura de uma torre em que ela fica bem no alto, num ângulo em que é impossível, de alguma maneira, devido ao ângulo, devido à pouca abertura, perceber se alguém está vigiando ou não você. Qual é a síntese dessa estrutura? Pense em uma espécie de câmera ligada 24 horas, em que a princípio tem alguém monitorando e você sabe que você está sendo vigiado. E depois simplesmente a pessoa que está lá em cima sai e a câmera está desligada e você não tem como saber se ela está ligada ou desligada. Qual seria o comportamento dessas pessoas que se acostumaram a serem vigiadas e serem punidas durante um tempo justamente por questão de estarem sendo constantemente vigiados? Imagina a situação. Provavelmente nesses presídios que Michel Foucault está elaborando pensando no Jeremy Bentham,
as pessoas poderiam começar a não fazer as coisas mesmo que ninguém os vigiasse. Imagina, por exemplo, que quando a gente coloca câmeras de segurança em lugares públicos, nosso principal objetivo é justamente fazer com que as pessoas se sintam coagidas, oprimidas a ponto de não fazer aquilo. O que garante a disciplina é a vigilância constante, ou estado de vigilância constante. Essa é a nossa sociedade, segundo Michel Foucault. Vivendo uma sociedade em que o poder é muito mais sutil, ele é disciplinar, ele é baseado na instância de vigiar, seguido da punição. E a punição não precisa ser dada pelo Estado, pelo poder centralizado. É dada pelas pessoas. As pessoas se autorregulam, as pessoas se vigiam, as pessoas se monitoram. Se a gente quiser aumentar a coisa e deixar ela bem exagerada, é só você pensar num esquema que fica um estado de sítio numa ditadura, ou durante uma revolução grande, como foi a Revolução Francesa. Começa uma instituição nova de delações. As pessoas começam uma a entregar as outras, mesmo que não haja motivo para isso. É nessa circunstância exagerada que a gente pode entender o vigiar e punir de Michel Foucault. Mas isso acontece em qualquer sociedade. Na nossa sociedade acontece constantemente isso. Somos constantemente vigiados. Agimos porque pensamos em como as pessoas podem nos ver diante da rua ou como elas podem nos enxergar na sociedade. Nossa ação na sociedade é diferente da nossa ação em casa, porque em casa nos sentimos muito mais protegidos, menos vigiados. É assim que escolas e demais instituições, para Michel Foucault, serão chamadas de instituições de sequestro, porque elas raptam você na sociedade, ou tiram de alguma maneira sua liberdade e te transformam em outra coisa. Te transformam em algo que é adaptado à sociedade, já que escola, presídio ou mesmo hospício tem por ideia retirar ou modificar comportamentos divergentes com aqueles estabelecidos pela sociedade. Na escola você aprende o que tem que ser feito. No presídio você está sendo corrigido por algo que você fez de errado. E no hospício você está cumprindo ali um panorama de normalidade para saber se você pode voltar à sociedade ou não. Ou pelo menos em teoria essa é a ideia. A questão essencial que Foucault é que não está sendo modificado apenas você como pessoa, como cidadão. O que está sendo modificado é teu espírito. É a tua alma que está sendo moldada. Através do controle dos corpos, a tua alma também acaba sendo modificada. Isso acontece para várias questões, como por exemplo a questão da sexualidade. A própria questão do saber para Foucault se transforma numa utilização de impacto nas pessoas. Olha como isso é importante. Saber e poder são conjugados para Foucault. Para toda relação de saber, existe necessariamente uma ponte de relação de poder sendo criada. Então, poder abre uma ponte de saber e o saber, o poder. O que isso quer dizer? Saber poder em Foucault significa dizer necessariamente quando você está forçando uma relação, ou seja, quando o Estado exerce força sobre alguém, quando você manda em alguém, quando você recebe pressão de alguém, ou seja, em qualquer relação de poder, é criado algum conhecimento. Isso é fácil de entender em história, afinal a gente estuda as relações de poder, como a monarquia, como a república, são todas relações de poder. E gerou-se conhecimento a partir dessa opressão, como mesmo a escravidão. Isso é muito importante de ser entendido. Então, nenhuma relação de opressão é simplesmente opressão, ela gera uma espécie de conhecimento. E o mais importante, o inverso também é verdadeiro. Toda relação de conhecimento traz em si uma relação de poder, de subjugação, de opressão. Afinal, na escola as coisas estão como estão porque alguém sabe mais do que o outro. Existe um transmissor de conhecimento e outras pessoas que apenas recebem, o aluno, aquele sem luz. Há todos esses processos minúsculos que ajudam a modificar alguns comportamentos das pessoas, o Foucault chamou de tecnologia política, ou seja, as armas dessa nova instituição de poder, dessas políticas baseadas nesses micropoderes que basicamente controlam sua vida. Para fechar, eu quero que você grave muito a ideia de que o Foucault ele passa num paradigma novo com relação à divisão do poder, saindo desse modo centralizado. O poder em Foucault não está focado na figura de um rei, focado na figura de um governante, focado num presidente, no Estado. Não existe uma grande instituição dominante. No Foucault, o que existe é uma divisão desse poder, está espalhado pela sociedade. Não apenas a escola te oprime, eu quero que você entenda muito bem isso, mas as pessoas que você conhece, os seus amigos, o teu círculo de amizade, a igreja, as pessoas particulares que formam a igreja, todos exercem uma pressão social sobre você, todos te moldam como indivíduo.